E aqui uma pessoa perguntou como ficamos com esta declaração de que nós não realizamos o bem que queremos, mas fazemos o mal que não queríamos fazer. Isto é uma declaração de Paulo de Tarso. É só com o novo código genético implantado e já desenvolvido que nós conseguimos realizar um pouco mais esse bem, realizar um pouco mais livremente aquilo que é útil, porque com o código atual, o código DNA, as células que estão em movimento, as células que estão em atividade, são as células de vibrações mais grosseiras. Então o DNA, que é este código atual da humanidade, só coloca em atividade as células de vibração mais grosseiras. Esse código atual não consegue ativar as células mais sutis, as células que tenham um potencial maior. Por exemplo, este código atual, o DNA, ele consegue colocar em movimento, consegue colocar em atividade as células físicas, células emocionais, células mentais. Mas este código não tem um movimento energético suficiente para despertar o nosso nível espiritual, nem para despertar o nosso nível monádico, nem para despertar o nosso nível divino. Esse DNA é um código semi-animal e que tem a capacidade de ativar as nossas células no nível animal, no nível material, até no nível mental, mas não mais do que isto. Precisa que neste código a gente esteja decididamente aberto à transformação, mas não transformação só em nível material, não transformações dentro deste código genético atual, mas que a gente esteja realmente disposto a transformações futuras, que a gente esteja já aberto a participar de um trabalho pioneiro. Aí nós vamos começar a sentir, vamos começar a perceber um novo código que já pode estar implantado na nossa consciência. Ele já pode estar implantado, mas pode não ter tido ainda a oportunidade de desenvolver. Ele está lá, mas ainda não desenvolveu, porque nós estamos totalmente imbuídos do DNA, imbuídos das células que o DNA consegue desenvolver, consegue ativar. Então, nós precisávamos estar muito afim de nos transformar, mas não transformar assim como as pessoas normais se transformam, porque todo mundo se transforma, mas não é essa transformação que a gente está buscando. Então precisa que a gente esteja realmente disposto a se transformar de uma forma não dentro do DNA, mas de um outro código, num outro movimento, um outro tipo de impulso, para que este código que já está depositado na nossa consciência possa ir se ativando, se movimentando. Dependendo do tipo de reação que as células já despertadas tiverem, este novo código pode prosseguir ou se recolher. Então, em um momento assim de muita doação, em um momento de muita entrega, em um momento de muita decisão, nós podemos sim ver o código novo ativado, que estava já na nossa consciência, mas vê-lo começando a se ativar. Mas isso são momentos muito delicados, porque ele começa a se ativar, ele começa a ir numa outra direção, e se nós não mantemos aquela atitude de recebê-lo, se nós não mantemos aquela atitude de prosseguir esse desenvolvimento numa outra linha, ele pode se recolher. Ele se recolhe e às vezes se recolhe pelo resto da encarnação. Ou às vezes se recolhe por toda uma etapa evolutiva e só volta
a se manifestar numa outra etapa evolutiva ou numa outra encarnação, se ele for solicitado. Porque este novo código genético, ele já está sendo implantado nas consciências, ele já existe ativo em vários indivíduos, mas ele não é o código genético geral. A massa humana continua no DNA e se vê. Então, continua no DNA. Então, este novo código, ele implantado, ele agora está numa etapa de se desenvolver, de começar a surgir, de começar em cada ser e ir ganhando campo de trabalho, ir ganhando campo de desenvolvimento. Nós percebemos que este novo código está começando a desenvolver em nós, está começando a surgir, porque nós vamos reconhecendo uma unidade de aspiração e uma unidade de meta espiritual com outros seres. Porque no DNA isto não é assim, não. No DNA, quando você tem uma aspiração espiritual, a primeira coisa que te vem em mente é eliminar os outros ou colocar os outros à força. Não é assim que foram as cruzadas, a Inquisição, tudo, é sempre assim. Os dogmas, as coisas dogmáticas, quer dizer que estão todos no DNA. Agora, nesse outro código, se ele começa a se mover, se ele começa a se desenvolver, existe uma natural união de aspirações. Então não existe mais luta com o outro para ele fazer as coisas. Não existe mais insistência com o outro dele seguir uma certa coisa. Existe uma mútua aspiração que é reconhecida, uma mútua aspiração, um reconhecimento de uma meta comum, e aí parte de ambos os seres, ou parte dos seres, a união dessas aspirações e a união dessas metas. No Código Novo, não há necessidade de esforço para você cumprir uma tarefa com outros. Por que num grupo é tão árduo você conseguir o cumprimento de uma tarefa grupal? Porque estão no DNA. Porque o outro código ainda não está suficientemente desenvolvido. Porque estando suficientemente desenvolvido, basta um olhar para o outro. Às vezes não precisa nem olhar. A aspiração está no ar, está unida, a meta está unida. A meta está desenvolvida em todos. Então as coisas vão acontecendo grupalmente, sem nenhuma dificuldade. É essa transição que nós estamos vivendo, como grupos espirituais. Esta transição que nós estamos vivendo, e claro, como a desigualdade é muito grande entre os seres, que é a desigualdade nesse sentido? É o grau de desenvolvimento do novo código. Isto que não pode ser igual, porque o DNA é ainda vigente na parte material de todos. O outro código já está implantado na consciência, já está vivo na consciência, mas as desigualdades estão exatamente nessa proporção em que o DNA está ainda muito vivo e em que proporção o novo já está desenvolvido. Então essa é a diferença. E aqueles que têm o outro código mais desenvolvido, então procuram unir, procuram ajudar, tem um trabalho de união, que deve ser feito com esforço, porque o novo código não está desenvolvido igualmente em todos. Então tem um trabalho de unificação, tem um trabalho de união, tem um trabalho de pacificação, tem um trabalho de compreensão, que é feito por aquele que está com o novo código mais evoluído do que o outro. Quem está mais desenvolvido do que o outro deve fazer isto, não deve esperar. Porque aqui está em jogo o desenvolvimento do novo código. Aqui não está em jogo a paz do grupo, não está em jogo a eficiência do trabalho, está em jogo coisas muito mais profundas, muito mais importantes. Está em jogo o desenvolvimento do novo código genético, que é essa aspiração, que é esta meta comum, desenvolvida em todos, e que não precisa de esforço nenhum para ser cumprida por um grupo. Então é preciso que a gente esteja predisposto a sutilizar a consciência
Porque uma coisa é a nossa consciência material. Uma coisa é nós termos consciência de que temos um horário para chegar aqui, uma lâmpada que apagar quando está claro. Isto é uma consciência material que a gente já deve ter desenvolvido. Isto, o DNA já deve ter desenvolvido isto em nós, isso deve estar já preparado, toda esta parte material. Como nós estarmos aqui materialmente ordenados, materialmente juntos, convivendo harmoniosamente, isto tudo é DNA. Se isso já está bem desenvolvido, isto tudo acontece muito corretamente, muito bem. O outro código é que precisa emergir. Porque aí o nosso grau de aspiração, o nosso grau de capacidade de desenvolver a meta, isto vai se igualando, isto vai se reunindo para ter mais força. Porque a meta de quem está no novo código não é mais uma meta pessoal, não é mais uma meta individual. Então quem está nitidamente no DNA entra aqui e só pensa no próprio trabalho, naquilo que ele está procurando aprender, estão aqui em função de si próprio. Quem já está com o novo código desenvolvido, entra aqui já pensando na harmonia geral. Entra aqui de uma forma levando em conta que todos têm que estar unidos para desenvolver o processo evolutivo. É completamente diferente a atitude de estar aqui. Então, o DNA está aqui sintonizado para ele fazer o seu desenvolvimento, que é isso que ele veio fazer aqui. Quem está no novo código já está pensando no desenvolvimento de todos. Então já está aqui dentro se perguntando como eu posso estar aqui para ajudar nesta unificação, nesta elevação, na realização da meta evolutiva de todos, não só da minha. Percebe a diferença? Então nós estamos vivendo uma vida grupal intermediária entre o grupo antigo e o grupo novo. Nós estamos fazendo a ponte entre essas formas de grupo. Estamos fazendo a ponte para isto. Agora, mesmo no código antigo, estava escrito que a gente não deve sobrecarregar os outros. Então, mesmo no DNA, mesmo no código antigo, cada um deve estar buscando forças para cumprir a sua parte, para liberar o outro de estar vindo cumprir aquilo que nós não estamos fazendo e que caberia a nós e que era nosso. E o outro tem que estar se ocupando disto. Então nós temos ainda muitas coisas que cumprir no DNA para termos o caminho liberado para desenvolver o outro. Aí a pessoa pergunta, mas por que eu já não sou inspirado? Por que eu já não faço as coisas direito? Você precisa fazer as coisas direito primeiro no código antigo, nesse código animal ou semi-animal. Você precisa realizar a sua parte como semi-animal, para depois você começar a usar o novo código liberado para agir em você e para começar a desenvolver outros aspectos. Então, quando se fala de novo código genético, a gente já quer como que dar um salto e passar para lá. Não, você tem que cumprir a sua tarefa no DNA, cumprir as etapas do DNA, que são bem conhecidas. E desde que o mundo é mundo, se conhece, não qual é o processo de doação da gente, de participação, da lei do serviço e tudo mais. Agora, feito isto, num certo grau, aí o novo código, que é um código muito mais inclusivo, muito mais geral, maior, como consciência, então isto começa já a emergir. Quando isto começa a emergir, então nós não temos mais que trabalhar para termos uma unidade de meta. Não precisamos mais nos esforçar para estarmos na mesma tarefa, porque todos estão imbuídos disso, todos estão assumindo bem simplesmente a própria parte, e aí a luz superior, aí o plano evolutivo vai ter mais possibilidade de se manifestar. E aí vai haver possibilidade de haver um novo planeta, que vai ser este mesmo, mas com uma outra consciência, aqui na superfície. E uma nova vida também, uma nova forma de viver. Onde a gente esteja muito coligado, buscando a necessidade do outro, a necessidade dos outros, e não ficarmos
totalmente embriagado com a própria necessidade, a ponto de nem prestarmos mais atenção do que o outro está precisando. Porque se nós prestássemos atenção do que o outro está precisando, nós vamos desconfiar logo que o outro tem muita necessidade de nos ver harmoniosos. Porque as pessoas, no código semi-animal, são pessoas agressivas. Naturalmente a humanidade é agressiva. Então precisa que a humanidade veja alguém que não é agressivo. Precisa que a humanidade tenha uma referência de não agressividade, de unidade bem fluente, de unidade verdadeira, sem esforço. Isto é muito necessário agora. Por isso vocês sabem, né, que Gandhi, que foi um dos seres que antecipavam o novo código genético, e como ele era um pioneiro, ele era um ser que tinha só a caneta tinteiro e a túnica que o cobria. Ele não andava nu, porque as pessoas não gostam de ver os outros nus, né? Mas então ele tinha a túnica e a caneta tinteiro, tinha mais nada. Ali já se via uma coisa completamente diferente. E já está então isto aqui vigente. Um ser que está vivo por conta dos outros, pensando naquilo que os outros mais precisam, desenvolvendo em si aquilo que a humanidade mais precisa. Então nós já temos essas referências. E hoje a humanidade precisa dessa referência de não agressividade, de unificação, de união e principalmente desta referência de doação a uma meta. Isto é que é um trabalho hoje junto ao novo código que nós podemos fazer, um trabalho para ajudar a que esse novo código vá sendo reconhecido. E nesse novo código também nós vamos ascendendo nos planos de consciência, nós vamos subindo os degraus da evolução sem produzir danos nos outros. Porque no DNA nós vamos subindo a escada, às vezes passando por cima dos outros seres. Nós vamos subindo as escadas à custa até do sofrimento de outros seres, não é assim? Veja, nós usamos certos produtos na nossa alimentação que são conseguidos com o suor e as lágrimas e o sangue de muitas pessoas. E no código DNA, nós nos alimentamos disso tranquilamente. Nós não nos perguntamos como é que aquilo foi conseguido. Aquilo foi conseguido até através do trabalho escravo. Então, esse novo código não vai trazer esta consciência tão limitada. Este novo código vai trazer uma capacidade de você estar percebendo o outro, de você estar percebendo o movimento do outro e de você ir subindo com a sua consciência sem deixar ninguém para trás, sem passar por cima do progresso de um outro. Você vai se elevando, renunciando àquela posição que você teria para poder levar o outro junto, para poder erguer o outro junto. O novo código não é um registro que você tenha, que implantam lá, está tudo resolvido. No novo código você tem que ter trabalhado a renúncia, o serviço no código antigo. Você tem que estar com essas bases preparadas, porque no novo código ninguém se eleva sem levar os outros, não. No novo código você vai se elevando, levando todos aqueles afins, todos aqueles que estão prontos, preparados para se elevar com você. E claro que sem infringir a lei do amor nestas coisas. Que é a lei do amor que é conhecida só sob os aspectos materiais, neste código DNA. E faltam todos os outros aspectos da lei do amor que não estão conhecidos neste código e que entram no código novo, no GNA, como nós chamamos. Então, nesse outro, se trata de nós irmos nos elevando, se trata de nós irmos nos preparando, mas não nos preparando egoístamente, nos preparando para ajudar o outro
para subir com o outro e ir nos levando os outros. E isto, como diz respeito a muitas afinidades energéticas internas, aos raios das almas que estão nos outros planos, nós temos que ter já resolvido, nesse código antigo, nós temos já que ter resolvido até certo ponto essa nossa animalidade, essa nossa exclusividade, este nosso personalismo. Nós temos que ter resolvido já isto até um certo ponto, para podermos nos preparar, para podermos dar os retoques, né, na nossa vida, para podermos estar bem livremente no desenvolvimento do novo código. Mas no novo código nós estaremos nos elevando junto com todos. Estaremos nos elevando com todos, levando os outros conosco e sem infringir esta lei do amor, sem desconhecer que existe essa união, inclusive interna e formal, entre os seres, que precisa ser realizada. Então nós vivemos momentos grupais muito importantes nesta etapa, nesta época. E momentos grupais que para certos seres são muito conflitantes, porque eles sabem o que tem que ser, mas ainda não conseguem fazer. Como São Paulo. São Paulo disse isso há 2000 anos atrás, foi ontem isto. Então, hoje você já sabe o que é para ser feito, mas você nem sempre consegue. Mas aí se trata, se você está no caminho hoje, tá bom, você não está conseguindo, né? Então vá conseguir. Então, isto não está sendo possível, né? Então vá fazer. É isto hoje. Se trata disto. Hoje não se trata de dizer, ah, não posso. Ah, não posso. Então vamos poder. Compreende como é hoje? Senão você não se desloca dessa animalidade, dessa humanidade comum. Você não sai disto. E fica sendo instrumento das outras forças. Como vocês veem, seres humanos, seres que gostariam de fazer o bem, estão trabalhando em fábricas de armamento, estão fazendo produtos transgênicos. Então, isto é uma situação de conflitos básicos, isto é uma situação insustentável. Então, aqueles que têm consciência disto, têm que realmente se dispor a verem esse novo código ir se liberando, ir se desenvolvendo. E isto precisa uma certa coragem, né? Precisa uma certa coragem, porque corre-se o risco de se ficar muito diferente dos outros. Mas aí, com a ajuda da hierarquia, com a ajuda da mônada, com a ajuda da alma, se pode realizar esta tarefa impossível, normalmente impossível. Mas exatamente por ser impossível é que a gente assume. É isto o novo código. No novo código, o que está atuando é o consciente direito. São esses nossos núcleos de força fora do corpo físico. Os centros do consciente direito estão fora dos corpos. Então não há limite de corpos. Ou há muito menos limite de corpos do que atualmente. Sim, a grande parte da humanidade, toda a humanidade resgatável quer dizer aquela parte da humanidade que tem condições de viver a Terra futura. Grande parte desta humanidade está já com o novo código depositado na consciência. Agora, em cada um, ele está desperto em um grau. Em alguns, está simplesmente ali depositado, aguardando uma oportunidade para surgir. Então é grande a nossa responsabilidade. Porque cada um de nós que está desperto serve de imã para o outro. Naquilo que você está desperto, você ocultamente está estimulando aqueles pontos no outro. Mesmo que não tenha consciência, que não esteja fazendo nada, você está estimulando no outro tudo aquilo que já está desperto em você. O código desperta as células que não estão despertadas. Então, ele despertando as células que não estavam despertadas, estas células despertando dentro do corpo, vão mudar o corpo. O
corpo não é feito de células. Então, o novo código não está se ocupando das células antigas. O novo código está se ocupando de despertar as células novas. E à medida que estas células vão sendo despertas, o corpo vai mudando. Vai mudando de vibração. Mas não pelas células velhas, pelas novas que estão despertando. Pelo impulso do novo código. Nós não temos que esperar nada das nossas células velhas. Temos que esperar nada disso. Temos que tratá-las para elas não deteriorarem, para elas conseguirem chegar até o final da encarnação e depois irem em paz para os reservatórios gerais. Nós não temos que cuidar disso. Nós temos que cuidar de despertar as novas. As velhas já estão com o seu destino traçado, vão ser devolvidas e ser usadas para outras coisas.